Fala, gente, e aí, bom ou não? Tranquilo? Ó, que isso, hein? Bacana, hein? Vamos se inscrever no canal aí. O pessoal da segunda série, querendo ou não, os alunos do oitavo ano também vão aproveitar essa aula, uma revisão aqui sobre a nossa provinha que vai cair o quê? Vamos lá, vamos lembrar dos temas aqui. Os temas são... Peraí, deixa eu voltar aqui. Os temas são Revolução Inglesa e Iluminismo, né? No oitavo ano é diferente, né? Mas a Revolução Inglesa tá lá. Seguinte, vamos lá no objetivo que a gente precisa saber para a gente fazer uma boa prova. Então, tenho aqui umas perguntas de revisão que eu passei para a segunda série, que é o seguinte. Explique os motivos que levaram ao rompimento do equilíbrio entre a realeza e o parlamento com a morte da Rainha Elizabeth. Então, vamos lá. O que a gente precisa lembrar aqui? A gente precisa lembrar de duas coisas que são muito importantes. A primeira coisa é, em 1215, nós tivemos o rei João Sem Terra, lá no século XIII, assinando um documento chamado de quê? De Magna Carta. Nesse documento estabeleceu que o rei ele não poderia, né, simplesmente governar de forma autoritária sem o consentimento do Grande Conselho, né, que mais tarde vai se chamar de parlamento. Então, o rei ele tinha ali, né, o parlamento como uma tentativa de limitar os seus poderes. Os anos se passaram, né, tivemos vários confrontos importantes lá no século XIV, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, travada entre Inglaterra e França. Após a Guerra dos 100 Anos, nós tivemos a Guerra das Duas Rosas. E ao final da Guerra das Duas Rosas, a gente vai ter o estabelecimento de fato ali de uma monarquia consolidada na Inglaterra sobre o governo, primeiramente, de Henrique VII, da dinastia Tudor, e dali nós tivemos Henrique VIII. Ali é o nosso ponto de partida, vamos lembrar isso aí. Henrique VIII, ele ali da dinastia Tudor, ele vai ser o que? O criador do anglicanismo. Lembra comigo isso aí. Então ele vai criar a igreja anglicana. E ao criar a igreja anglicana, o que aconteceu? Ele estabelece o rompimento com a igreja católica, cria-se ali uma nova igreja, e essa nova igreja ela passa a ser a igreja oficial dentro, né, da Inglaterra. Quando ele morre, né, nós tivemos uma disputa entre o Eduardo, depois o Eduardo, filho dele, morre, né, vítima de problemas de saúde. Depois veio a sua irmã, a Maria I, que vai perseguir um monte de puritanos e muita gente e tal. E depois a gente vai chegar no governo de Elizabeth, que é o nosso ponto de partida aqui. A rainha Elizabeth, como está perguntando aqui na questão, ela fez uma política extremamente interessante para a burguesia inglesa, para muitos ingleses, né? Então você vai ter ali a política de cercamentos, né, que vai incentivar a criação de ovelha, né, mas isso vai expulsar muitos camponeses dos campos. Nós tivemos as políticas voltadas à prática dos corsários. Então nós tivemos um grande avanço ali interessante no governo da Rainha Elizabeth, certo? Tá. O problema é que quando ela morre, ela não deixa herdeiro, né? Ela não casa, né? Tanto que ela é conhecida como Rainha Virgem. E por ela não casar, não deixando herdeiro, o que vai acontecer? O trono vai cair na mão dos seus primos da dinastia Stuart, lá da Escócia, tá? Então o que vai acontecer? Eu tenho um escocês governando o trono inglês. A gente pode falar depois daquela questão, o que é Grã-Bretanha, o que é Reino Unido, só para a gente ilustrar rapidinho. Quando a gente fala de Grã-Bretanha, a gente está falando de 3 países especificamente. Nós estamos falando de lá de cima, né? Começando lá em cima, da Escócia, Inglaterra, e do lado você vai ter o quê? País de Gales. Então, o seu primo, né, que acaba sendo o Jaime I, vai assumir no lugar de Elizabeth. Então, o que acontece? A pergunta é os motivos que levaram ao rompimento do equilíbrio entre realeza e parlamento com a morte da rainha. Quando o Jaime, de uma dinastia diferente, que estava, né, já desde Henrique VII governando a Inglaterra, ele entra, ele não faz uma política em acordo com o parlamento. Lá em 1215, um rei, João, assinou esse documento que estabeleceu que o parlamento e o rei teriam que sempre que ter um consenso. O problema é que o rei Jaime I, ele não tinha lá muitas intenções em estar seguindo as decisões
do parlamento. Então isso acaba gerando o quê? Uma certa intriga, uma animosidade entre o rei e o parlamento. Isso vai acontecer também no governo, né, de Carlos I, que vai suceder o Jaime I, e o governo do Carlos acaba sendo um pouco pior, principalmente porque ele quis financiar uma guerra contra os puritanos na Escócia, na Irlanda. E aí a gente tem que pensar também quem são os puritanos, né? Ou seja, o que isso tem a ver dentro das revoluções inglesas. Vamos lembrar de duas coisas importantes. Quando houve a Reforma Protestante, nós tivemos lá o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Lembrou disso? Beleza. Só que o que acontece? Dentro da Inglaterra, a gente vai ter muitos calvinistas. Esses calvinistas são chamados de quê? Na Inglaterra, são chamados de puritanos. Na Escócia, por exemplo, são os presbiterianos, né? Mas são calvinistas, não muda apenas a designação de como eles são chamados. Então, o que vai acontecer? Houve ali uma política meio que de perseguição aos puritanos, e o parlamento inglês naquele momento ele tinha uma grande maioria de puritanos. Então eu tenho literalmente o quê? Um contraponto, um desequilíbrio entre interesses do rei e interesses do parlamento. Olha a segunda parte da outra pergunta, né? Discorra sobre as animosidades na Inglaterra que culmina na Guerra Civil. Então, tivemos uma guerra civil. Por quê? Porque eu tenho um conflito de interesses entre rei e o parlamento. Lembrando, esse parlamento ele tem na sua composição na Câmara dos Comuns o quê? Puritanos, calvinistas. E esses calvinistas estavam indo na direção contrária dos interesses do rei. Um rei que tem lá suas tendências absolutistas. Então isso vai acabar gerando um confronto, uma guerra civil. Essa guerra civil, nós temos personagens importantes nela, né? Que vai ser quem? O Oliver Cromwell, que vai ser o líder dos cabeças redondas, que representa o parlamento, que vai criar lá um novo exército, né? Um novo exército modelo, que acaba vencendo os cavaleiros do rei. E ao vencer os cavaleiros do rei, Oliver Cromwell vai se sagrar uma espécie de um presidente, né? Não posso falar que ele vai ser um rei porque ele não tem sangue real, então ele não podia de fato aceitar a coroa. Mas, né, muitos historiadores, né, acabam chamando, né, de um rei sem coroa, porque o seu governo foi um governo totalitário, autoritário, de perseguições. Inclusive, né, para determinar os motivos para essas perseguições, é que muitos grupos que o apoiam logo no contexto da Guerra Civil entenderam que ao apoiar Oliver Cromwell, ao apoiar as medidas que estavam sendo empreendidas pelo parlamento, a Inglaterra, ou seja, esse grupo ele teria alguns benefícios, algumas benesses com isso. Só que esses grupos, né, acabam promovendo algumas reações a mais, né? E Oliver Cromwell, com o intuito de ser um pacificador, ele não queria oposição. E ele acaba promovendo perseguições a vários grupos que acabam sendo pedra no meio do caminho para ele, né? Como os primeiros niveladores, depois os escavadores. Esses grupos serão perseguidos ali por Oliver Cromwell. É um período extremamente importante para a Inglaterra, né? Por quê? Aqui a gente vai ter a abertura do caminho futuro, né, lá para a Revolução Industrial. Por exemplo, em 1651, ele estabelece lá os atos de navegação, que acaba estabelecendo o quê? Um conceito que só pode entrar dentro da Inglaterra navio inglês ou de origem da mercadoria. Ele está incentivando os países que fazem comércio com a Inglaterra a comprar o quê? A pagar o frete para esses navios ingleses. Então, isso vai abrir um caminho para uma nação que mais capitalista, mais liberal, né? O capitalismo que começa a se formar no meio disso tudo, mas um mercado econômico mais liberal, principalmente aos interesses da burguesia. Aí, o que acontece no governo dele? Foi um governo autoritário de perseguições? Foi, né? Então ele vai empreender essas perseguições para grupos opositores. Então quem foi opositor ao governo dele, ele acaba perseguindo. Aí eu tenho uma quarta pergunta que está questionando o seguinte: explica a utilização dos adjetivos nas seguintes revoluções. Por que chama-se Revolução Puritana e Revolução
gloriosa. Vamos lá. A guerra civil que vai ser travada entre, né, parlamento e rei acaba sagrando-se vitorioso quem? O parlamento. Na sua composição que vence isso eram quem? Puritanos, calvinistas. Então entenda, o termo Revolução Puritana é que ao final dessa guerra civil você vai ter a ascensão do grupo político dos puritanos. Por isso o termo Revolução Puritana. Então, Oliver Cromwell, durante esse período republicano, foram 9 anos de governo, nós temos um governo aos interesses dos puritanos, certo? Ele vai morrer, o seu filho vai acabar assumindo o trono, não tinha lá o Ricardo ou Richard Cromwell as mesmas habilidades que o pai tinha, e ele acaba, né, sofrendo ali um golpe de Estado e ele acaba sendo retirado do trono. E o que vai acontecer então? Presta atenção na expressão, uma restauração monárquica. Então a Inglaterra, que estava sob um governo republicano, né, com Oliver Cromwell, sofrerá uma restauração monárquica. Quem entrará no lugar vai ser Carlos II, filho lá do Carlos I, que foi executado. Então, o que vai acontecer ali? Uma restauração monárquica, ou seja, a Inglaterra volta a ter uma monarquia. Tá, e o parlamento? O parlamento vai retornar. Esse rei, tanto Carlos, né, vai governar ali assim meio que, né, meio na malemolência com o parlamento, mas é no governo do Jaime que as coisas começam a desandar novamente. Por quê? Porque o Jaime, tanto o Carlos como o Jaime II foram ali educados na corte francesa e tinha tendências e aspirações católicas. Existia ali um certo interesse do rei Jaime em restaurar o catolicismo como religião oficial dentro da Inglaterra? Provável, mas aí olha a questão, como que as revoluções inglesas elas são interessantes. Quando você olha ela pela ótica econômica, você tem ali uma revolução que é uma tentativa de sepultar o absolutismo, o mercantilismo, em prol do liberalismo econômico, né? Ou seja, uma ascensão da burguesia. Ok, então você pode interpretar dessa ótica. Você pode interpretar pela ótica política, onde você tem essa disputa de interesses entre rei e parlamento. Mas você pode interpretar também pela ótica religiosa. Porque, veja bem, eu tenho uma religião oficial, né, que foi criada lá por Henrique VIII, era religião de Estado dentro da Inglaterra. Eu tenho um parlamento que é puritano, né? E aí eu volto com o terceiro elemento, com um rei que tem o quê? Tendências católicas. Então isso começa de fato a minar os interesses. E uma outra coisa, né? Você tinha um rei, um Jaime casado, que era casado com a católica, e com uma possibilidade de um herdeiro ser católico. Então acaba novamente desembolando ali um conflito de interesse entre rei e parlamento que culminou na retirada, na saída do rei Jaime II e acabaram sagrando, né, o Guilherme de Orange e a Maria I. Quem são esses personagens? A Maria I, ela é filha lá do Jaime II. E Guilherme de Orange é a esposa dele, e inclusive é um holandês. Então eles oferecem a eles a coroa, porque o rei Jaime saiu, para que eles governem a Inglaterra. Mas espera aí, para que ofereçam a coroa, falaram com eles mais ou menos assim, olha, vamos oferecer para vocês a coroa, mas vocês vão ter que assinar esse documento aqui, onde vocês reconhecem o poder do parlamento sobre a realeza. Tipo uma segunda Magna Carta, certo? Essa segunda Magna Carta a gente vai chamar ela de quê? De Bill of Rights, né? A Bill of Rights, ela acaba sendo um documento que acaba estabelecendo o poder do parlamento sobre o rei, onde o rei vai reinar, mas não vai governar. Então você tem o que nós temos hoje, uma monarquia parlamentar. Rei reina, mas não governa. E por que o adjetivo gloriosa para essa revolução? O adjetivo gloriosa, ela representa que houve uma revolução sem derramamento de sangue. Houve a vitória
contra o absolutismo, ou seja, você tem o que muitos dizem, né? Domaram o Leviatã, então nós temos a vitória, sagrou-se vitorioso as ideias liberais sobre o absolutismo. Massa! Agora, mudando o assunto sobre o iluminismo, né? O que o iluminismo ele criticava o antigo regime? Então, o que o iluminismo ele é? Ele é um movimento, né? Um movimento francês, um movimento inglês, ele vai ter suas vertentes nesses dois países. Mas o que você precisa entender? Que ele tem uma crítica ao antigo regime. Não sei, não lembro o que é o antigo regime. O antigo regime é uma expressão que estabelece 3 elementos importantes. O primeiro dele, a expressão política do antigo regime é o absolutismo. A expressão econômica do antigo regime é o mercantilismo. E uma expressão social que é a sociedade de ordens, né? Aquela sociedade tripartida que a gente vê muito, né? Tipo clero, nobreza, né? Terceiro estado. Era mais ou menos isso. Então, o iluminismo ele critica isso? Sim. Ele está criticando a concentração de poderes na mão dos reis. Ele está criticando o modelo da sociedade que se estabelecia, né? Então ele faz críticas a todos esses elementos, tá? Então o iluminismo ele tem uma crítica em todas as esferas da sociedade. Tem uma crítica econômica? Sim, vai ter, porque é a partir dali que vai nascer o que a gente chama de liberalismo econômico, né? Com Adam Smith, né? Com os franceses, Quesnay, por exemplo. Então, você tem vários elementos que são elementos de crítica dos iluministas. Elementos, por exemplo, dentro da questão religiosa, dentro da questão de pensamento, a liberdade de pensamento, sobre a questão das desigualdades da sociedade. Agora, para finalizar, né, apresentar argumentos que alguns países, né, utilizam o iluminismo de forma ali moderada. Né? São aqueles países, por exemplo, a Áustria, a Rússia, Portugal, Espanha, que vão utilizar do quê? Do despotismo esclarecido. Né? Países que mantêm ali um absolutismo com algumas ideias iluministas, né? Que são chamados déspotas esclarecidos. Então são países para que muitas monarquias não percam ali os seus tronos, os seus benefícios, eles acabam adotando algumas práticas iluministas, né? Tentam meio que maquiar a situação dos seus países, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro piloto de vídeo, né? Quem sabe a gente acaba tendo outras oportunidades aí daí para frente e, né? Bom, vamos ver o que vai dar, tá? Obrigado, gente, e até uma próxima. Valeu!